Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 244. Então, dando sequência das manifestações inteligentes, capítulo 3º. Foi então que apareceu um novo sistema, né? Porque foi criando-se sistemas e mais sistemas e mais sistemas até chegar, né, a uma conclusão. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, né? Então, esse sistema, segundo esse sistema, essa inteligência oculta seria a do médium, do interrogante, ou mesmo dos assistentes, que encontrava-se ali na plateia, né? Não eram muitas pessoas, mas tinham algumas pessoas. Então, neste exato momento, o trabalho de Kardec ele triplicou. Por quê que triplicou? Porque ele tinha que, de alguma forma, não convencer, mas ele tinha que mostrar a esse novo sistema que aquelas manifestações inteligentes, que aqueles fenômenos ocultos, daquelas inteligências ocultas, não tinha nada a ver com o médium. Olha só para você ver. Por mais que o médium era fundamental 50% a que aquele fenômeno acontecesse, mas 100% não era o médium, e sim uma inteligência oculta, independente do médium. E que se essa inteligência oculta, que mais para frente nós aprendemos que é o espírito, né? Que é o princípio inteligente, que se não existisse esse princípio inteligente, obviamente, esses fenômenos natural, eles não ocorreriam. Eles não existiriam. Porque a base é o espírito manifestante. Mesmo dependendo do médium, o espírito é o fundamental. Porque é ele quem direciona, é ele, a vontade parte é dele. Por mais que depois, com o tempo, descobriu-se a necessidade, a importância da disciplina moral, intelectual, cultural, né? O intelecto do médium, mas sem a vontade do espírito, os fenômenos não ocorreria. Então,
cabia a Kardec mostrar aquele sistema que não se fundamentava no médium, né? Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium. Isso é impossível. Do interrogante, né? Então, esse sistema achou que o interrogante ali, ele é quem exercia uma influência, ele quem transmitia aquela influência e aqueles fenômenos todos aconteciam. Ou mesmo dos assistentes. Então, por exemplo, não eram os médios, não eram os interrogantes, mas que podia estar na plateia o responsável por todas aquelas manifestações. Olha o que Kardec aguentou. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Essa é que era a dificuldade. Averiguado que estas não eram dadas pelo médium, né? Foi averiguado isso. Então, averiguadas, né, que estas não eram dadas pelo médium, restou a Kardec, né, explicar também. Deduziu-se que, então, o eram pelos pensamentos, mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que haviam sido observados. Você viu só? A minuciosidade de Kardec, a sabedoria. Ele raciocinava isso tudo. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Inadmissibilidade. É inadmissível. Não tinha fundamento. Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que estes ignorava. Olha só para você ver como são as coisas. Então, estas manifestações ocultas, essas manifestações inteligentes ocultas, é proveniente do interrogante? Aí Kardec dizendo assim, mas então como que explica? Vamos pensar por esse lado. Como que explica? Vamos pensar assim. A manifestação oculta inteligente está narrando um texto em inglês. O interrogante, você conhece esse idioma? Não, sou leigo. Eu não tenho essa cultura. Pronto. Anulou já. Plateia. Vocês aqui, por exemplo, na plateia, alguém conhece fluentemente o inglês?
Não. Médium, você conhece fluentemente o inglês? Não. Ué, então se todos interrogados desconhecem o idioma pelo qual a inteligência oculta ali a mensagem transmite. Se todo mundo desconhece aqueles idiomas, então temos que associar estas comunicações a quem? Ao médium que não pode, à plateia que não pode, ao interrogante que não pode. Porque esta é a prova de que ninguém estava influenciando na mensagem deixada ali por aqueles manifestantes daquela inteligência, né? Naquela manifestação oculta inteligente. Então, era impossível. E os espíritos, eles se manifestavam através de vários idiomas. Kardec é porque ele era professor, tradutor, ele conhecia vários idiomas e falava fluentemente. Fluentemente, Kardec falava vários idiomas. A história é porque esconde algumas coisinhas aí, você entendeu? Mas Kardec falava mais de 30 idiomas. Tem muitas coisas aí que foi escondido. Inclusive, foram escondidas fatos esses a respeito de Kardec, foram escondidas até pelos antagonistas do Espiritismo. Mas como antagonistas do Espiritismo? Ora, porque nós temos que entender que os maiores antagonistas do Espiritismo, infelizmente, se dizem espíritas. E que fazem de tudo, munidos pelas trevas, pelo anticristo, para poder desmoronar os alicerces sólidos dessa doutrina, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo e fincada aqui na Terra por Allan Kardec. Então, os maiores antagonistas, com o passar do tempo, deixou de ser os materialistas, deixou de ser os irracionais, deixou de ser os críticos, os ateus, as ateias, deixou de ser as religiões. Os maiores antagonistas do Espiritismo, hoje no ano de 2022, encontram-se no seio do Espiritismo. Tanto é que as trevas têm encontrado acesso nos pseudos espíritas, que são os antagonistas do Espiritismo, para deturpar as obras da codificação espírita, para deturpar a literatura espírita. E por incrível que pareça, muitas obras espíritas já estão saindo das federações espíritas de seus estados
e inclusive da Federação Espírita Brasileira, deturpadas. Mas isso foi uma promessa das trevas que um amigo meu me mostrou num livro, Diálogo com as Sombras, que os espíritos lá prometeram infiltrar para deturpar, para modificar o espiritismo aqui no mundo. E infelizmente as trevas têm encontrado acesso nos pseudos espíritas, nos charlatões espíritas que estão no corpo físico, e eles estão modificando as obras básicas. Eles estão enxugando as obras básicas, inclusive as federações espíritas dos estados, com o conhecimento da Federação Espírita Brasileira. Toda correção que eles fazem, que eles realizam, nessas correções eles enxugam as obras através das trevas. Por quê? Porque as trevas têm acesso a essas pessoas que são vaidosas, que gostam de ser ovacionadas. Essas pessoas que gostam de ser idolatradas aqui na Terra. Médios que não estudam, presidentes de casas espíritas que não estão nem aí com o espiritismo, abraçando o esoterismo, o misticismo, o exótico. Para eles é o que importa, porque as trevas estão realmente nesses sistemas, porque o esoterismo é um sistema, o exótico é um outro sistema, o misticismo, o charlatanismo, são todos sistemas paralelos ao espiritismo, mas que encontram-se agregados ao espiritismo com o intuito de destruir o espiritismo. Porque muitos acreditam que o espiritismo está ultrapassado. Que isso? Espiritismo é coisa de antiquário. Antiquário? Quem são essas pessoas para dizer isso? Se elas não conhecem nem a si próprias, quanto mais falar a respeito do espiritismo. Então nós temos que tomar um cuidado imenso, porque as trevas encontram-se sustentando os antagonistas espíritas. E a rivalidade entre os espíritas está grande, viu? A rivalidade entre os espíritas está grande. Gente, abram os olhos, porque Jesus nos disse: minhas ovelhas muitos se reconhecerão por muitos se amarem, e não por muitos se degradarem. Então, por isso que, em partes, eu sou o punho de ferro, sim. É sim, sim, não, não. Se não estiver satisfeito, a porta da frente é a serventia da casa. Porque eu não vou, depois de aceitar 99 verdade, aceitar uma mentira. Ah, mas uma mentirazinha só, mediante 99, não faz mal não, Luiz. Não.
eu posso pecar por excesso. Eu posso pecar nessa existência por excesso. Mas eu não quero pecar por covardia, como eu já cometi em vidas passadas, que eu sei. De forma alguma. Então nós temos que ficar atento. As trevas estão fazendo de tudo para desunir os espíritas. E elas estão conseguindo. Sabe por que elas estão conseguindo? Elas estão conseguindo porque 97% dos espíritas são pseudos. E por ser pseudos, são charlatões. E por ser charlatões, são antagonistas. São os contra os princípios da doutrina do Criador, os princípios das leis do Espiritismo. Por isso que se modifica. Agrega nessa casa um ritual, agrega naquela outra casa outro ritual, naquela outra casa outro ritual, né? É a era do liberalismo nas casas espíritas. Você pode perceber, religião nenhuma está falando mal do espiritismo. Religião nenhuma. Todo mundo respeita o espiritismo. Quem é que envergonha o espiritismo? Quem é que envergonha o espiritismo? O próprio espírita que se diz espírita, que envergonha essa doutrina. Agora, envergonha a doutrina no bom sentido. Por que no bom sentido? Porque ele envergonha a si mesmo. Porque ninguém consegue atingir o espiritismo, porque ele é inatingível, ele é inatacável. Por que que ele é inatingível, ele é inatacável? Porque o espiritismo é um conjunto de leis do Criador. O espiritismo é o Criador, é suas leis. Agora, quem consegue atingir Deus? Passa o tempo que passar, mas todo mundo tem que se curvar perante essas leis. Mais cedo ou mais tarde. Ah, eu não me curvo. Não curva? Fica aí na lama. Um dia você vai cansar de comer barro. E logo você cansar de comer barro, pode ter certeza que o mestre vai abrir os braços e vai dizer: venha, meu filho, cansou, né? Comeu muito barrinho aí? Você cansou de ser minhoca? Agora venha. Venha desfrutar da luz. Saia da sombra. Né? Então, olha só para você ver. Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes opostas, fora do alcance intelectual do médio, fora do alcance intelectual do médio. O médio não tinha cultura nenhuma, coitadinho. E os espíritos vinham e tratavam de tudo quanto é assunto, filosofia, psicologia, ciência, tratava de tudo através de um coitadinho ali, né? Como no próximo capítulo, no próximo vídeo, eu vou dizer a respeito de um médium lá de Sacramento, né? Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que esses ignoravam, ou referia fatos que todos desconheciam. Como pode? Então, por exemplo, os espíritos, vamos usar esse termo,
ali tinha 10 pessoas naquela sala ali que desconhecia, né, que um míssil atingiu a Lua. E de repente o espírito deixava uma mensagem ali, narrando a trajetória do míssil e o impacto dele lá na Lua. E o estrago que ele causou lá na Lua. Ninguém ali tinha conhecimento disso. Depois de alguns dias que eles iam analisando por esse lado, tá? Gente, mas aconteceu tudo que aquele espírito narrou, que aquela inteligência oculta narrou. Então, isso não é fato? São tão numerosos os exemplos que quase impossível é não ter sido disso testemunha, muitas vezes, quem quer que já um pouco se ocupou com as manifestações espíritas. Eu mesmo já me ocupei tanto, já enfrentei tanto essas questões que você nem imagina, né? Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Então, no próximo vídeo, essa testemunha ocular vai descrever o que ele, né, presenciou. Vamos para o próximo vídeo.